Tá, vamos lá então como utilizar essa apresentação aqui, tá? Então essa apresentação utiliza o título na fonte Montserrat Extra Bold, tamanho 48. Corpo do texto, ele é Montserrat também regular, mas é tamanho 28. O espaçamento entre linhas é de 1. E o grid que a gente utiliza, no caso aqui, deixa eu até apagar aqui. Então esses grids são aqui. Isso aqui são grids, tá? São linhas de guias, tá? Então, como utiliza esses grids aqui, vou estar mostrando agora nesse vídeo. Então, temos a primeira fileira aqui de grids, né? De texto de uma coluna, tá? Aqui, quando tem essa parte em azul, quer dizer que é a imagem. Quando uma página que você vai estar utilizando esse grid, o texto fica aqui em cima na linha, né? E daí tem o título, desculpa. O título fica numa linha só. O corpo do texto, ele segue até a sexta coluna aqui. E a imagem, né, segue até a quinta coluna aqui, tá? Então, quando tem a imagem, né, é delimitado por essa linha azul. Quando não tem a imagem, fica dessa forma aqui. Aí o texto, né, o corpo do texto, ele se expande até a nona coluna. Então, vamos pegar de exemplo esse aqui, que tem a imagem. Então, dá um Ctrl C, né, em cima dessa imagem aqui, e vou utilizar uma página, tá? Então, a gente vai fazer essa diagramação junto. Então, podemos ver aqui nessa página, ela já está com um título só. O título está numa linha só. Então, a gente vai dar um Ctrl C na imagem que a gente pegou lá da frente, vai colocar, posicionar ela aqui em cima e esticar ela, tá? Com isso, vai apertar com o botão direito na imagem e clicar em enviar para trás. Assim, a gente vai conseguir organizar o texto certinho. Então, o título ele tem que couber dentro desse espaço aqui, da linha verde até a linha preta, porque a linha preta é a margem da página, né, do slide. Então, a gente vai ter que colocar aqui dentro. Desculpa, eu peguei até o grid errado. Vamos voltar aqui para o início. No caso, eu tenho que pegar um grid sem imagem, tá? Então, naquele slide ele não tem imagem. Então, a gente vai pegar esse grid aqui que só tem a linha vermelha. Vou fazer novamente o processo. Vou expandir ele aqui. Botão direito, enviar para trás. Então, aqui a gente vai arrumar. Se quiser, pode até bloquear, né? Você clica no grid e clica aqui em cima, bloquear fundo. Aí ele vai bloquear o fundo e você consegue mexer sem estar ele mexendo ele junto. Então, neste caso aqui, o texto ele tem que começar no início da linha aqui e ele pode ir até o final da linha aqui, tá? Lembrando, então, as fontes, né? O título, Montserrat Extra Bold, tamanho 48, e o corpo do texto, Montserrat, esse aqui no caso é a regular, tá? Então, regular, tamanho 28. Espaçamento entre linhas, a gente vê por aqui, tem que estar 1, tá? Então, aqui a gente pode estar juntando. Então, quando quer tirar o grid, tem que clicar novamente no grid aqui atrás, na imagem, desbloquear fundo aqui em cima nesse cadeado e já pode excluir, conforme você fez a edição, tá? Lembrando, tenta deixar o máximo encostado da margem, tá? No caso da margem vermelha, né? Da parte vermelha e da parte preta aqui, tá? Que é a parte da margem preta. Margem da página é essa linha preta aqui, tá bom? Terminando, pode estar excluindo o grid de trás, tá? Então, se vocês verem aqui no meu slide, tem essas linhas guias aqui. Isso aqui são chamadas de régua, tá? Isso também vai estar aqui no início da apresentação, né? Vamos colocar réguas. Colocar réguas. E aqui
vídeo tutorial, que eu vou estar disponibilizando esse link desse vídeo, tá? As réguas, então você vai clicar aqui em arquivo, configuração de visualizações e clicar em mostrar réguas. Ou pode dar um shift, segurar o shift e o R ao mesmo tempo. Então, você segurar shift R, as réguas estão aí. Tem a régua com a régua, sem a régua com a régua. Bom, então a gente vai usar esses grids para se ajustar, né, aos slides. Então vamos aqui para um slide que tem imagem. Por exemplo, esse aqui a gente já identifica uma coluna, tem a imagem e tem o texto, né, o corpo do texto. A gente vai pegar aqui uma coluna, tem o corpo do texto representado pela linha vermelha e tem a imagem. Então a gente vai copiar esse grid, Ctrl C, e vamos jogar aqui atrás, tá? Mesmo processo, jogou aqui atrás, Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V, copia e manda aqui para esse slide. Redimensiona no tamanho certo. Clica com o botão direito, enviar para trás. Então aqui a gente vai posicionar, tá? Então aqui, vamos colocar o texto certinho, né? Dentro desse espaço, lembrando, olhe sempre bem em cima, né? Se a gente aproximar aqui, a gente consegue ver que tá bem aqui em cima, tá? Então tá bem em cima da linha da margem, como também da régua, tá? A régua vai estar marcando aqui exatamente igual. O texto, a gente também vai fazer em cima, tá? Então, só vamos ajustar o texto aqui. No caso, ele vem até a linha vermelha, né? Primeiro a gente tem que colocar os pontinhos encostando na parte da margem preta. E aqui também, essa parte aqui encostando na vermelha. A imagem. A imagem já é outro passo, né? A imagem, ela não precisa ser esticada dessa forma, para ela couber aqui nas 5 colunas. O limite da imagem é 5 colunas. Então, o limite de uma imagem que você pode deixar nela é essa altura aqui com essa largura aqui. Então, se você quiser pegar uma imagem que ela ocupe apenas 3 colunas, não tem problema. Esse é o espaço todo que você tem. Nesse caso, ó, eu centralizei a imagem aqui, né? Centralizei a imagem aqui, então ela está ocupando aqui, ó. Essa partezinha está ocupando uma coluna, essa outra parte segunda, essa outra terceira, essa outra quarta, e é só esse pedacinho que está ocupando a quinta coluna, tá? Então, por mais que fica centralizada assim, ela vai ocupar 5 colunas. E esse aqui é o espaço de respiro, tá? Terminando, a gente pode excluir atrás, que vai estar da forma correta, tá? Que os slides têm que estar nesse tamanho, nesse exato tamanho. Bom, vamos pegar aqui um grid com 3 colunas, né? No caso que o título ultrapasse 3 colunas. Vamos achar um slide para a gente estar utilizando. Tem que ser 3 colunas de título e tem que ser um slide com corpo de texto e imagem. Então, vou dar um Ctrl C e vou procurar aqui um slide para estar mostrando para vocês. Por exemplo, olha só esse slide. Esse slide tem 3 colunas, né? Primeira, segunda, terceira coluna. Pode-se dizer assim, né? 3 parágrafos, né? Fica da melhor entendimento de vocês. E tem um corpo de texto e tem uma imagem. Então vamos lá. A gente vai jogar aqui essa imagem. Vai colocar ela aqui. Redimensionar o tamanho certo. Enviar para trás e bloquear. E aqui a gente vai preencher aqui dentro. Como eu falei, não se preocupem. O título, o texto, né? Ele pode ficar em cima da linha, tá? Então, neste caso aqui, se a gente aproximar bem, vocês vão ver que está em cima da linha, tá? O que ele não pode acontecer é de ele ultrapassar, tá? Vamos ajeitar aqui também, tá? Então, né, tá dentro aqui. E a imagem também, a gente vai estar ajeitando ela aqui. Então, ela também está dentro
dos parâmetros. É bem importante utilizar as linhas de régua, tá? Além do grid, porque elas ajudam bastante, né? Porque querendo ou não, essa linha de réguas aqui, ela só tá ajustada, né, pro título de uma coluna só, tá? Mas em questão de margem, né, espaçamento de margem e tudo mais, ela tá ajustada às margens da página. Então, vocês vão utilizar também como guia essas réguas como margem da página. Então, pronto, o layout já tá pronto, né? Tem as réguas para vocês verem, tá? Então, nesses grids, a gente tem o grid aqui, falando por nomes, esse primeiro grid, a linha verde aqui é título de uma coluna, né? Com imagem, né? Título de uma coluna sem imagem. Título de duas colunas com imagem. Título de duas colunas sem imagem. Título de três colunas com imagem e título de três colunas sem imagem, tá? Então, a imagem, eu digo, quando tem essa partinha azulzinha, é o espaço para colocar uma imagem. Então, toda vez que você vê um slide seu que tem um corpo de texto, tem uma imagem e tem, por exemplo, uma coluna de título, você vai utilizar esse grid aqui. Se você tiver um slide que tem duas colunas de título e tiver um corpo de texto e uma imagem, você vai utilizar esse grid aqui. Se você tiver a mesma coisa, se tiver três colunas de título e tiver um corpo de texto e uma imagem, você vai utilizar esse grid aqui. A mesma coisa acontece aqui, só que sem imagem. Então, se você tem um slide que tem uma coluna de título e tem só o corpo do texto, você vai utilizar esse grid aqui, tá? O que difere dos grids é esse grid que tem a imagem, né? Vamos dar de exemplo, esse aqui, uma coluna de texto, né? Com imagem e esse aqui sem imagem. O com imagem ele tem um espaço menor para se escrever um corpo de texto, né? E o grid sem imagem já tem um espaço maior para você escrever o corpo de texto, tá? Então, basicamente seria isso, pessoal. Qualquer dúvida pode estar nos avisando aí. A gente vai estar disponível para tirar suas dúvidas, tá bom?